Graça e paz, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Podemos sentar. Alguns podem ter falado: puxa vida, sair de casa é a Márcia hoje. Doída, hein? Mas eu orei antes, falei: Senhor, fala com eles, que não seja eu, mas o Senhor. Então não se preocupe. Amém. Há tempos, Deus tem tratado comigo. Não é nem falado, é tratado comigo. De uma forma muito, muito intensa. Sobre perdão. Há tempos, gente. Posso falar para vocês, há anos. Até porque eu era uma pessoa muito difícil de perdoar. Mesmo estando na igreja há muito tempo. E hoje, prestando atenção aqui nos louvores, e falando, um dos louvores falando do reino, né? Em algum momento a palavra que eu separei fala de reino. Como eu posso estar num reino de luz se aqui dentro tem trevas? Porque a falta de perdão é trevas. E ninguém me acusava por isso, somente eu. E eu acho que pior do que os outros te acusar, é você mesmo se acusar. Pior do que os outros não te perdoar, é você mesmo não se perdoar. A partir do momento que eu conheço a palavra, e eu sei que essa palavra, ela é verdadeira, ela é o meu manual de instrução. Aqui está como eu funciono, e eu não sigo, então está em alguma coisa errada em mim. É fácil seguir? Não, né? Pelo menos eu não sei para vocês. Para mim, não. Mas eu tenho que me dar ao máximo. Eu tenho que pedir ao Senhor a misericórdia dEle todos os dias, para que eu possa fazer com que essa palavra seja viva aqui dentro. E como o William cantou, que eu seja luz, que as pessoas possam me ver como luz. Mas sabe, semana passada, o Marcelo falou, no momento da pregação, sabe qual é o lugar maior que eu quero ser luz? É na minha casa, é para o Marcelo e para o Miguel. É lá que eu quero ser luz. Tenho um sobrinho que é casado e mora no fundo na minha casa. É para ele e para a esposa dele que eu quero ser luz. Eu quero que eles olhem para mim e falem: puxa, ela é uma mulher de Deus. Ainda que eu brigo, viu? Sou chata, brigo com eles, mas isso não me tira a presença de Deus que há em mim. Mas, por anos, eu carreguei, olha gente, eu estou para falar que acho que toda a minha vida, eu carreguei minha mãe me ensinou muita coisa. Minha mãe me ensinou sobre caráter, dignidade, honestidade, cumprir a palavra. Me ensinou sobre Deus, até assim, como eu posso dizer? Me ensinou que Deus era soberano, que Deus podia me abençoar. Ela me ensinou isso, foram os passos que ela me ensinou. Depois foi eu que acabei ensinando ela, e eu fui a mãe na fé dela. Mas a minha mãe não me ensinou a perdoar. A minha mãe me ensinou, com o agir dela, a guardar mágoas. E eu cresci assim, guardando mágoas do meu pai, por ter me abandonado. E alguém me fazia alguma coisa, eu guardava, e guardava muito mesmo, gente. E aquilo foi me enchendo, até que eu encontrei
Cristo. Aí tudo ficou bom. Sim. Aparentemente ficou bom. E eu não conseguia perdoar. Aí por que eu não conseguia? Sabe por quê? Porque eu nem tentava. Eu não queria. E eu, esses dias falava com o Marcelo, eu dizia, Deus não faz nada que a gente não queira. Você pode falar, ai, mas Deus não quer. Se você não quiser, Deus não faz. Você tem que querer. Eu quero ir para a igreja, mas eu não vou. Deus não vai te obrigar a ir. Então, gente, nós precisamos buscar, querer, para que Deus possa fazer. Se você quer mudar de vida, você tem que dar um passo diferente na sua vida para que Deus possa fazer uma mudança na sua vida. A gente já está cansado de ouvir aqui que se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar. E eu não queria, mas eu falava, eu vou perdoar, Deus vai me ajudar a perdoar. Como que Deus vai me ajudar a fazer algo se eu não queria? E foi passando anos. E pela misericórdia, graça e misericórdia do Senhor, Ele me deixou ali. Eu não sei como, no meio de tanta coisa, Ele ainda falava comigo. Eu ainda entrava na presença dEle. Mesmo tendo aquilo sujo dentro de mim. Porque se a palavra diz, e o que ela diz é verdade, que eu sou templo do Espírito Santo, e que aqui dentro tem que estar limpo para que o Espírito Santo viva, e eu tenho alguém que eu carrego, ou pessoas, 1, 2, 3, eu acho que eu carregava um monte, aqui dentro, que me machucou, que realmente me feriu, e que eu não liberei essa pessoa, aqui está limpo ou está sujo? Vocês sabem me dizer? O óleo se mistura com a água? Então, há anos o Senhor vem trabalhando comigo. Não é há dias, não, há meses, não, há anos. O Senhor vem me tratando. E pensa numa pessoa difícil. E aí, eu estou na igreja desde sempre. Então, eu já sei a oração do Pai Nosso desde sempre. Aí, vamos abrir lá. Eu quero que vocês abram, porque é só um tiquinho assim, ó. Só um tiquinho assim que eu quero ler com vocês. Gente, o Fábio me abençoou com essa Bíblia. A letra dela é assim, ó. Mas diferente do pastor Marcelo, eu não preciso do óculos. Ó, agora eu enxergo ela assim. Aí eu coloco o óculos, não estou nem aí. Queria que vocês abrissem lá em Mateus 6. Mateus 6:12. Amém? E diz assim: perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Tem alguma versão diferente aí? Tem, gente? Todas são igual a minha? Essa é a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Eu só quero pegar esse trecho, porque nós vamos falar só sobre perdão. Perdoar-nos as nossas dívidas. Primeiro, ele ensina a gente pedir perdão. Assim como eu tenho perdoado aos nossos devedores. Eu entro diante do Senhor e peço perdão. Ele me perdoa. Porque como pai, ele é um pai que corrige, ele é um pai que ama, e ele perdoa. Só que na hora em que chega a minha vez de perdoar, eu retenho, eu não consigo. Aí vocês falam, podem dizer assim, pastora, mas a senhora não sabe o que
Eles fizeram comigo, verdade. Mas vocês também não sabem o que fizeram comigo. E aí, foi uma luta muito grande. Como falava no primeiro louvor, aí eu entendo, começo a entender sobre reino. Foi aí que eu consegui entender mais sobre reinos. Reino das trevas e reino da luz. Mesmo muitas vezes nós estando dentro da igreja, a gente ainda tem um pé no reino das trevas. E eu acho que era isso que o Dr. Myles Munroe queria trazer para nós. Que eu até hoje ainda, nós estávamos, eu, o Marcelo e a pastora Sheila, lá na Conde de Sarzedas, atrás do livro dele, Em Busca da Liberdade, né? Eu preciso demais desse livro. Porque eu preciso, falei, nossa, acho que nós já lemos esse livro, né? Mas ainda tem muita coisa que já ficou muito no passado. Eu acho que já tem uns 15 anos que nós lemos. Eu necessito desse livro. Porque eu preciso viver essa liberdade do Senhor todos os dias na minha vida. E eu ainda não consegui uma pessoa para trazer mais claramente do que ele essa liberdade. E quando o Senhor fala aqui, ó, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E aí vem, não deixeis cair em tentação. E aí o Senhor vai ensinando o Pai Nosso todo. Quando eu não perdoo, quando eu guardo aquilo dentro de mim, quando alguém me faz um mal, e eu guardo aquilo, eu estou enchendo a minha alma de sujeira. O único remédio, gente, para a nossa alma, para o mundo até, é o perdão. Quando eu descobri isso, eu fui liberta. Eu coloquei algumas coisas aqui, foram tópicos que foram mexendo comigo, que o Senhor foi me dando ao longo de muito tempo. Eu coloquei, olha, perdoar os outros não é uma opção para os cristãos. Porque às vezes a gente fala assim, ai, tá bom, vai, eu vou perdoar o meu marido porque ele fez tal coisa para mim, eu vou perdoar. Não é opção para nós. Aonde está falando que é opção? Não é a escolha sua. É um mandamento do Senhor. E o mandamento não se discute, faz. E outra coisa, perdoar aquele que está próximo. Para mim, perdoar a Darlene é fácil, eu amo. Eu estou com ela, ela me faz algo que me machucou, eu perdoo e já era. E alguém que você não é tão próximo e te fere? Fácil de perdoar? Mas o que a palavra diz? Você vai perdoar, você não vai perdoar? É porque é perto de você ou porque é longe de você? Como funciona isso? No final, acho que de novembro, outubro, novembro, não me lembro bem, eu assisti uma sequência de mensagens do apóstolo Luiz Hermínio, eu e o Fábio, né, Fábio? Falava sobre paternidade. Meu Deus do céu, eu achava que eu já estava livre de tudo. Depois eu falei para a Rose sobre isso. E Deus tratou tanto comigo. Deus tratou tanto, mas isso não foi desse ano não. Foi de uns 3 anos atrás, né? Acho que uns 2, 3 anos atrás. Foi agora do final do ano, não. Eu lembro mais ou menos o mês e o ano, porque Deus estava mexendo e Deus precisava mexer ali comigo, com as minhas estruturas, para que eu pudesse perdoar, porque Ele sabia que Ele precisava me preparar
para algo que viria. E quando eu recebi aquela mensagem, eu me senti curada. Por tudo aquilo que tinha passado. E a minha história era muito parecida. Aí eu falava, nossa, como a minha história é parecida. Quando o Fábio viu, o Fábio falou, nossa, minha história também é parecida. O Senhor começou a fazer com que as nossas histórias fossem parecidas, sabe? Porque Deus queria nos tratar. O Fábio fez algo extraordinário. A parte dele ele fez, ele cumpriu. Então hoje ele é livre por conta daquela situação. E aí a gente vibra com isso, porque fala, eu não sou mais preso, não sou mais escravo disso. Porque às vezes nós nos prendemos e viramos escravos de nós mesmos, porque não conseguimos perdoar. Às vezes nós guardamos lembranças desagradáveis, sem conseguir ou tentar superá-las. Aquilo que eu falei, às vezes nem sequer a gente quer ficar livre. Porque aquilo, você ficou tão preso àquilo, tão preso, te faz mal. Te faz mal. Mas você ficou tão preso àquilo que você já não quer mais nem largar. Aquilo está tão grudado em você que parece que você já é um com ele. É um com aquela situação. E você não quer nem tentar ficar livre daquilo. Nem tentar. Por muitas vezes eu não queria nem tentar. Teve uma situação que o Senhor dizia para mim, perdoa essa pessoa. E eu não. Perdoa essa pessoa. Não. Aí um dia o pastor estava pregando e falou, e eu estava sentada assim, ó, e o Senhor falou, perdoa. Eu levantei na hora, assim, eu nem lembro quem viu, quem não viu. Eu não, porque tamanha era, não era a raiva que eu sentia da pessoa, era, eu não sei explicar, não era raiva, era um ressentimento muito forte. E o Senhor foi tratando isso em mim. E quando eu comecei, quando o Senhor começou a tratar, o Senhor viu que eu era difícil nessa área. Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Todo mundo tem as suas deficiências. Ah, se eu fosse perfeita, como seria bom. Pediria até que Ele já viesse e me levasse. Se eu conseguisse chegar como a estatura de varão perfeita. E aí eu comecei a buscar o Senhor, porque eu falei, eu preciso me livrar disso. Aí eu já comecei a tentar buscar. A partir desse dia eu comecei a tentar buscar. E eu comecei a estudar sobre isso. Aí eu falei, que o passado, eles trazem amarguras que envenenam as nossas emoções. E eu comecei a sentir que eu já não conseguia mais acreditar nas pessoas. Porque uma pessoa fez algo mal para mim. Uma pessoa se aproximou de mim, fingindo ser amigo, e me fez o mal. Sabe uma cobra que chega devagarinho, te pica e vai embora? E eu comecei a perceber que para mim ninguém mais poderia se aproximar de mim. E eu já tinha lá aquela situação do meu pai, eu já vivia uma situação assim, né? Até que eu entendi que a falta de perdão, ela nos traz vários tipos de doenças. Então a gente fala muito sobre câncer, sobre não sei o quê, é verdade. Aí eu fui dar uma olhada superficial e a doença, a falta de perdão, ela nos faz sentir, e era isso que eu sentia literalmente, torturados.
torturados. Aí eu falo, nossa, alguém já passou por tortura? Aqui, eu já ouvi falar de tortura, fica de ponta cabeça, dá choque. A falta de perdão, dependendo do grau que você está, do estágio que você está, ela te coloca numa situação de tortura. E eu acho que por muito tempo fiquei nessa situação, sem me dar conta, me colocando em condição de sofrimento. E eu fui buscar o que era tortura. Olha só, amargura, tormentado. E às vezes você fala assim, nossa, eu vivia atormentada, por falta de perdão. E às vezes, gente, eu estou falando de perdoar, mas muitas vezes da forma que eu estava, eu saí ferindo muita gente. Também saí ferindo. Porque você está ferido, a maior condição que você tem ali, no mínimo, é ferir os outros. Pessoas que muitas vezes não tinham nada a ver com aquela situação. E você sai ferindo. Não é só a condição de perdoar, mas é a condição também de ser perdoado. Aí eu fui ver o que é que o perdão traz. E depois eu pude experimentar disso. Eu pude experimentar. O perdão, ele alivia o estresse, reduz a pressão arterial. Olha, fortalece o sistema imunológico. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Sabe, eu não tinha nenhuma condição de entrar na presença do Senhor daquela forma. É só pela misericórdia e graça do Senhor. Porque por mais que a pessoa me feriu e me machucou, alguém feriu ao Senhor, machucou Ele na cruz. E foi lá que todas as minhas dores foram deixadas. Eu só fui entender isso o dia que o Senhor me pegou na sala da minha casa e falou: o teu sofrimento não foi maior que o meu. Deixa que dessa pessoa eu cuido. Perdoa e segue sua vida. Foi como ele falou para o leproso: vá, pegue sua cama e não peques mais. Porque eu também já tinha feito muitas pessoas sofrerem. Através de coisas que eu fiz que magoaram pessoas. Só que eu não entendia isso. Eu estava cega para isso. Eu só via o que tinham feito comigo. Que tinham, como eu falava esses dias, me rasgado por dentro. Né? E eu falava: o senhor quer que eu perdoe isso? Ah, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que tem tudo a ver com essa mensagem. Ó. Quando nós nos convertemos, a batalha começa. É uma batalha. Aí que eu vou falar para vocês de reino superficial aqui. A primeira coisa que o diabo vai querer fazer é tirar o nosso tempo com Deus. Só que às vezes passa anos também e o diabo também continua fazendo a mesma coisa, querer tirar o nosso tempo com Deus. A guerra dele é a mesma, gente. O diabo não muda a estratégia dele sempre vai ser a mesma. Sempre, ele não muda a estratégia. Nós é que caímos sempre na mesma estratégia dele, mas ele não muda, ele não renova. Entendeu? Nós é que por falta de atenção caímos na mesma estratégia dele. É o mesmo lá de trás. É a mesma estratégia. Nós é que caímos nela. Mas se a gente prestar bem atenção, é a mesma coisa em todas as áreas. Então, quando nós estávamos lá no começo, que a gente se converteu, estava ali no primeiro amor,
aquilo para o diabo foi uma afronta. Falou, perdi. E aí, ele não tem o que fazer. Ele vai querer tirar, ele vai querer... Porque quando a gente se converte, a gente quer estar toda hora lendo a palavra, não é? A gente quer toda hora estar orando, estar querendo buscar Deus. Tudo que a gente faz, o Marcelo falava antigamente lá atrás, você pega a Bíblia, você pega um caderno, você escreve, eu amo Jesus. É aquele amor assim, enlouquecido. E o diabo quer tirar você disso, o diabo quer te levar para um lugar distante disso. Porque ele sabe que aquilo vai abalar o inferno. Então a função dele é tirar. Você se tornou um perigo, uma bomba para o inferno. Mas se você não entender que nós vivemos em 2 reinos e não tiver a comunhão com Deus, você vive como ímpio. E aí eu entendi que quando eu nem tentava perdoar, eu vivia como ímpio. Esclarecedor para mim, muito esclarecedor, mas muito doído também, porque eu já tinha anos de igreja e me senti envergonhada diante do Senhor, porque eu não estava fazendo mal a outra pessoa, eu só estava fazendo mal a mim. Eu não estava, enquanto eu estava ali, segurando aquilo, eu não estava amargurando a pessoa estava vivendo a vida dela. Eu estava me amargurando, eu estava atraindo doenças para mim, eu estava me afastando do Senhor. Eu estava vivendo como ímpio. Volto a dizer, pela misericórdia e graça do Senhor, Ele teve a graça de não me deixar sair da presença dEle. E, como eu falei, nesses 2 reinos, a gente vive como ímpio. Como assim? Você tem 2 situações para viver. Ou você vive em um, ou você vive em outro. Às vezes nós estamos vivendo, achando que estamos vivendo no reino dos céus, mas ainda falamos palavrão, não perdoamos as pessoas, ficamos deprimidos. E teria muitas coisas aqui que eu poderia falar para vocês. Nós não mudamos a nossa linguagem, porque quando nós encontramos o reino dos céus, a nossa linguagem é mudada. No reino dos céus, a linguagem tem seus protocolos, cada reino, na verdade, tem seus protocolos. E o reino de Deus, ele é terminantemente ao contrário do reino das trevas. Temos que ser radicais. E não importa o preço que isso te custe. Às vezes vai custar o seu orgulho. O que é o orgulho? Como diz o pastor Marcelo, o orgulho é tão fraco, que diante de alguma situação ele cai. Às vezes você está tão assim vulnerável que você diz assim: não, eu não vou perdoar, o meu orgulho não deixa. Eu sinto em dizer, se Jesus voltar, você fica. É sério. É sério. E eu estou falando muitas vezes pessoas de dentro da nossa casa. Muitas vezes é pessoas de dentro de casa. Eu tinha uma chefe, Senhor Deus meu. Eu tinha que todos os dias entrar e orar e clamar pela vida daquela mulher.
A vida dela era maravilhosa. Ela tinha não sei quantos anos de casado, nunca tinha tido uma briga com o marido dela. E eu olhava e a gente comentava, né, nós éramos tudo mais jovens e falava, além de tudo é mentirosa. Além de tudo é mentirosa. Eu nunca tive uma briga com meu marido, acho que 25, 26 anos de casado. Uma mentirosa. E a gente tem que entender, gente, que no reino de Deus, nós somos os embaixadores dele. E como embaixadores, nós temos que ter a linguagem dele. Mas, para ter a linguagem dele, nós temos que nos posicionarmos como embaixadores. E eu não falo só para vocês, adultos, não. Eu falo para a galerinha aqui, ó. Para os jovens também, vocês são embaixadores de Cristo na terra. A geração de vocês estão esperando o posicionamento de vocês, para que eles possam encontrar o Cristo, o reino de Deus na terra através de vocês. E qual tem sido o nosso posicionamento? Gente, eu gerei essa amargura, aquela tortura dentro de mim por anos. É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Eu não sei quem e o que o Senhor quer falar com vocês hoje, ou até mesmo comigo, e me lembrar lá de trás. Aí eu comecei a entender que perdoar as pessoas é perdoar a nós mesmos. Eu comecei a entender que coisa difícil, gente, é quando Deus aparece para, entre aspas, bagunçar a nossa vida, né? A gente acha que está tudo organizadinho, que está tudo certinho, e aí Ele entra, e aí Ele começa a bagunçar. Uma mudança, quando a gente vai mudar, fica tudo bagunçado. Aí depois a gente vai colocando no lugar, e às vezes o Senhor, quando Ele olha assim, fala, precisa de uma mudança aqui. E às vezes acontece isso com a gente, viu? Ainda hoje acontece. Sei com vocês, comigo às vezes acontece. Na minha casa às vezes acontece uma bagunça para colocar as coisas no lugar. Graças a Deus por isso. Porque lá em casa nós não somos em 3, nós somos em 4. Porque o Espírito Santo não sai de dentro de nós lá. Então quando Ele vê que tem um trem fora do lugar, Ele arruma. Essa liberdade Ele tem. E às vezes a gente tem planejado algo, planeja algumas coisas e acha que aquilo vai sair, que está tudo certo, e aquilo começa a sair do nosso controle. E o Senhor entra e coloca sob a direção dEle. No começo, parece que você fica perdido. E isso aconteceu comigo quando o Senhor me levava a entender essa situação, porque também não foi do dia para a noite. O Senhor começou a me levar, olha... E não foi uma pessoa, foram várias pessoas. Senhor, olha, você vai ter que falar com essa pessoa, liberar perdão para essa, você vai ter que pedir perdão para essa. E começou a me levar. E aí é difícil, gente. Você fala, não, tá bom, Senhor, eu perdoo, está perdoado. E eu libero perdão para a pessoa, e aquela pessoa lá que eu tenho que pedir perdão também, coloque no coração dela que está tudo certo. Não. Falei, olha, paizinho às vezes judia. E aí o Senhor bagunçou, e eu olhava e falava, o que eu faço? Na soberania dEle, no meio de toda aquela situação, eu olhava e me via sentada no colo dEle. E isso foi aonde me deu força. Isso foi aonde fez com que eu pudesse chegar em algumas pessoas e falar, olha, naquele momento, aquele dia, eu te magoei e eu quero te pedir perdão. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso. Eu acredito que sim. No momento que você
genuinamente pede perdão para alguém ou libera perdão para alguém, é tão lindo e maravilhoso que você sente a presença do Espírito Santo tão forte. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, gente, mas parece que é um esplendor do Senhor sobre a vida da gente. E eu pude vivenciar isso quando eu pedi perdão e quando eu liberei perdão. Teve um dia que eu estava liberando perdão para uma pessoa e abençoando essa pessoa. Falei, olha, eu quero pedir. A pessoa já nem lembrava mais de mim. Olha para vocês verem, a pessoa nem lembrava. E eu falei, eu quero liberar perdão na sua vida, que você cresça. E comecei a abençoar, que você seja abençoada, que seu casamento seja abençoado, que seus filhos sejam abençoados. E comecei a profetizar sobre a vida dela. E comecei a falar. Veio um mover tão grande. Tinha uma pessoa comigo dentro do carro que começou a chorar desesperadamente. Porque a presença de Deus, ela é maravilhosa quando aquilo sai de verdade de dentro de você. Por isso que eu falo do poder do perdão. O poder do perdão muitas vezes nos sara, nos cura de remédio que a gente toma. Tão forte que é isso. E é um mandamento do Senhor. E que muitas vezes nós não falamos sobre isso. Às vezes a gente passa pelo encontro e falamos lá rapidamente do perdão. E aí, tá, eu perdoei. Você perdoou? Vai até atrás da pessoa e fala, estou te liberando perdão. E se você precisa encontrar a pessoa e pedir perdão, peça também. Só que no momento que você vai pedir perdão, a gente trava. Sabe por quê? Porque o reino das trevas te segura. É uma briga entre o reino das trevas e o reino da luz. Eu quero que o reino da luz viva em mim, mas muitas vezes eu faço a vontade do reino das trevas. E aí? Eu vivi muitos anos carregando pessoas nas minhas costas. E não era culpa delas. Era minha. E teve que uma pessoa, amiga minha, que nem é da igreja, um dia falar para mim, cansei de carregar pessoas nas minhas costas, fui deixando pelo caminho. E aquilo entrou tão forte em mim, eu falei, olha, é verdade. Porque às vezes a gente se magoa por tão pouco. Às vezes uma pessoa te dá uma má resposta, você se magoa com aquilo. E aí é a forma que o diabo tem de entrar em você. E aquilo tem que ser como um sabonete, sabe? Que você tenta pegar e não consegue. Você tenta pegar e escapa da sua mão. Nós temos que ser assim. Rápido ao perdoar. Rápido. E o Senhor tem me ensinado isso. Rápido ao perdoar. Rápido. E hoje eu posso falar para vocês claramente. Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso porque o Senhor tem trabalhado. E quando ainda vem alguma coisa, o Senhor me traz à memória. Olha da onde eu te tirei. Hoje eu fui tomar banho e eu pegava o sabonete, ele caía. Pegava o sabonete, ele caía. Umas 5 vezes. Falei, tem que ser dessa forma. Quando alguém me magoar, tem que ser dessa forma. Por isso que eu falei que tem que ser rápido. Porque eu pegava o sabonete, quando eu levantava, ele caía. Pegava de novo, ele levantava. Aí eu pensei, nossa, desse jeito vai me dar dor na coluna. Aí eu lembrei do que meu marido pregou a semana passada. Opa, não pode ficar falando, né? Não pode ficar profetizando essas coisas ruins. Nós temos que ser rápido, gente. Passou, machucou, feriu, saiu, liberei perdão. São as pessoas mais próximas que vão te magoar. São as pessoas mais próximas que vão te ferir. Vamos ser rápido ao perdoar. Nós não sabemos quando, onde e qual o momento ele vai voltar. E como nós vamos estar. Como eu vou estar? Como você vai estar?
Não é acusação. Essa pregação não é de acusação. É de alerta. A Camila, há um tempo atrás, pregou aqui sobre Jeremias, do vaso, e ela explicou como que escolhia para fazer moldar o vaso, como que escolhia o barro, tirava tal, a sujeira, né? Tirava os matinhos. E quando terminou, eu falei, ô Camila, essa pregação não acabou, né? Falei, essa pregação não acabou. Porque, gente, eu escutei algumas vezes as pessoas me falar que é assim, o Senhor nos fez, tá ok, fez o vaso, e agora não precisa quebrar. Só que a gente vive desconcertando. A gente vive rachando. A minha mãe tinha sei lá, não sei como chama, moringa, pote, sei lá, que muitos anos atrás, eu era bem criança. Não tantos anos assim, gente, mas não. E ela mandou ele fazer esse pote. Colocava água. Ele fazia, eu ia buscar, vazava água. Voltava, ele dava uma remendada, sabe? Dava para perceber que era meio que remendado. Vazava a água do outro lado. Foi umas 3 ou 4 vezes. Até que teve que quebrar aquilo lá e ele fazer de novo. E quando aquele dia que a Camila ministrava sobre isso, eu lembrei. Eu falei, eu tive que ser quebrada para ele me fazer de novo. E se eu tiver que ser quebrada de novo, eis-me aqui, Senhor. Doeu muito, muito, porque conforme Ele ia me moldando da forma que Ele queria, do gosto dEle, da forma dEle. E eu comecei a parar de vazar. Aí, eu cheguei à estatura que Ele quer. Infelizmente, ainda não. Mas estou à busca disso. Eu sei que algumas coisas na minha vida eu já venci. E para aquele lugar, eu não volto mais. Ali eu não volto mais. Eu tenho muitas a vencer. Muitas coisas a vencer. Mas para aquele lugar eu não volto mais. Tem algumas coisas que nós vencemos e eu falo para o Marcelo, olha, essa situação nós vencemos. E quando ela aparece, para nós é tão assim, que não dá tempo nem da gente sentir, acontece. A gente, sabe por quê? Porque nós vencemos. Então quando você vence, não dá tempo de você pensar que aquilo vai te trazer um transtorno, ou, não dá tempo, porque você já venceu. Então Deus providencia. Vencemos. Tem algumas coisas que nós precisamos vencer para que nós não precisamos voltar mais ali. Porque se aquele lugar de sofrimento que você passou, você ainda não venceu, provavelmente você vai voltar ali. E vai doer. E nós precisamos vencer, e nós só vencemos em Cristo. Essa situação que eu estou falando de perdão para vocês é uma das que eu venci. Eu ainda tenho muitas a vencer. Ainda tenho muitas a vencer. Mas esse lugar que eu me encontrei por anos, o diabo não me leva mais. Ele já tentou. Ele vive tentando, porque como era o meu calcanhar de Aquiles, ele vive tentando. E aí às vezes eu fico assim, eu falo, não. Aí eu falo às vezes pro Marcelo, olha, é o diabo. Ele fala, claro que é. Aí eu, não vou deixar não. Eu, sabonete cai, pega o sabonete, ele cai, ó, sai. Não fique em mim, gente. Não fique em mim. Eu quero ser uma pessoa curada. Eu quero cantar os louvores aqui verdadeiramente, que aqueles louvores possam gerar vida dentro de mim. Eu não quero ser uma pessoa, eu estou falando por mim agora, tá?
por mim, só por mim. Por favor, só por mim. Eu não quero ser uma pessoa hipócrita de cantar aquilo que eu não vivo, que por muitos anos eu fiz isso. Eu quero cantar aquilo que eu estou vivendo, ou que eu estou em busca, incansavelmente de viver. Incansavelmente de viver, buscando aquilo na minha vida. Eu às vezes vejo o Marcelo levantando de manhã e orando, e todos os dias, de segunda a segunda, tá frio, tá calor, tá chovendo, tá sol, 6 horas ele pula da cama e levanta. E eu acho que a oração dele tem alguns estágios, porque ele ora, ele lê a palavra, ele confessa, e eu acho que a hora que ele confessa eu escuto alguns barulhos. E esses dias me incomodou, esses dias não, já um tempo atrás me incomodou, e eu comecei lá no quarto também, ele lá no escritório e eu lá no quarto, orando. Aí aquilo foi me enchendo mais, foi me trazendo mais... mas não posso falar acreditando ao Senhor não, mas me enchendo com coragem para prosseguir naquilo que o Senhor tem para mim. A única coisa que ele ainda não conseguiu, que hoje vindo para cá ele fala assim, olha, vamos para a academia, e eu não. Eu até quero, mas eu não vou. Agora vindo para cá, eu olhava assim, tem 2 academias de frente, falava, olha, eu até gostaria, o povo lá malhando, eu até gostaria, mas não tenho vontade. E ele insiste, ele fala, puxa, eu queria tanto que você fosse para a academia comigo, eu queria tanto ir com você, mas a coragem não... Quem sabe um dia o Senhor toca no meu coração, e eu vou. Às vezes eu estou falando que a pastora Sheila, ela está na academia, eu falo, olha, eu vou desligar porque eu já cansei. Ela está lá e eu já cansei do lado de cá. Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Sejam rápidos ao perdoar. Que o Senhor possa verdadeiramente fazer a morada na vida de vocês. Que vocês possam estar prontos para ser a morada do Senhor. Que aquilo que nós falarmos, nós possamos viver a plenitude do Senhor em nós. Se você ainda não alcançou algum lugar que você deseja no Senhor, não é vergonha. Vergonha é você parar pelo caminho e desistir. Vergonha é você não querer, nem tentar, assim como eu. Não queria nem tentar. Isso é vergonha. Busque incansavelmente aquilo que você ainda tem uma deficiência. Porque aquilo que você não tem, você já é por si só. O meu marido não precisa buscar. Meu marido não guarda raiva de ninguém. Meu marido é de boa. Você pode... Às vezes ele fica meio nervoso, passa logo. Mas eu tenho um outro temperamento. Então ele tem que buscar outra coisa. Eu tenho que buscar isso. Então é algo que eu trabalho constantemente na minha vida. E eu saí do meu lugar de conforto para ir buscar algo porque eu quero ir além daquilo. É vergonha isso? Não. A vergonha é eu ficar onde eu estava. Vergonha é eu não querer. Vergonha é eu dar um passo a mais. Vergonha é eu ir aonde eu preciso ir. E se eu precisar pedir perdão, pedir. Se eu precisar liberar perdão, liberar. Vergonha é eu não querer ser quebrada de novo. Porque muitas vezes nós não queremos ser quebrado para que os outros não vejam que a gente foi quebrado. Eu quero que o Senhor me quebre quantas vezes necessário for, mas eu não quero estar vazando, eu não quero estar espalhando coisas ruins. Me quebra, Senhor, me faça de novo, mas que eu possa estar levando a sua palavra
saindo, fluindo verdadeiramente de mim. Que eu possa exalar o perfume suave. Que eu possa verdadeiramente servir um reino só. Um reino só. Ainda que tudo me leve para um outro lugar, eu posso estar firmada nele. Não é fácil, gente. Não é fácil. Tem dias que é difícil, mas a gente tem que estar posicionado aonde Ele nos colocou para estar. Há uns dias atrás, eu ainda tenho uma área que ainda me pega um pouco, que é a área da saúde, e essa área ainda me prende um pouco, talvez por coisas que eu vivi no passado, e o diabo quis me enganar, soprando coisas no meu ouvido, e foi uma guerra, passei uma noite inteira guerreando, o diabo soprando no meu ouvido, e soprava. Que noite difícil. Quando amanheceu o dia, nós saímos, fomos para o hospital. Quando amanheceu o dia, eu passei a metade do dia chorando e pedindo perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu já não tenho idade, nem a idade natural e nem a idade espiritual para dar ouvido para o diabo e acreditar naquilo que ele estava falando. Me perdoa, Senhor. Eu chorei uma manhã inteira. Camila e o Adriano chegou na minha casa e eu estava chorando. O que foi? O olho não abria. Eu estava pedindo perdão ao Senhor por ter dado ouvido ao diabo, por uma mentira que ele estava jogando na vida do meu filho. E eu caindo. Por isso que eu falo para vocês no começo dessa pregação, as artimanhas dele é a mesma, sempre foi, e a gente cai. Vamos tomar cuidado. Ele vai estar sempre com as mesmas artimanhas querendo nos pegar. Meu é uma, seu pode ser outra, seu pode ser no casamento, outra em outro lugar, seu às vezes é na palavra, na leitura da palavra, na oração. Ele sempre vai estar querendo te pegar, sempre. Nós precisamos estar prontos, firmes. Mas o que isso tem a ver com perdoar? Se você tiver com o seu coração limpo, disposto a perdoar, o Senhor vai te guiar para onde Ele quer te levar, e você vai estar com seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que Ele tem para te falar. E mesmo que o diabo tente te enganar, você vai reconhecer a voz de Deus no amanhecer. E eu fui, não tive eu fiquei endoidecida para pedir perdão e falei: Senhor, eu não tenho o direito de pensar isso, que do diabo lançando no meu ouvido. Eu não tenho direito de pensar isso sobre o meu filho. Quem dá ordem sobre a vida do meu filho é o Senhor, porque foi o Senhor que fez ele, foi o Senhor que desejou, foi o Senhor que sonhou com ele. E eu pedi perdão ao Senhor. A mensagem que eu tenho para deixar para vocês é isso: andemos no reino da luz, trazendo a palavra que o Senhor tem para você, que você possa viver a plenitude do Senhor, que você possa liberar
perdão a quem você precisa. Que você possa pedir perdão a quem você precisa. Seja rápido ao perdoar. Que nós possamos viver nos protocolos e na linguagem do reino dos céus. É isso que o Senhor pede para nós. Vivendo e experimentando daquilo que Ele tem separado na mesa para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus. E amado por Jesus, fui perdoado. Fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, eu te amo, meu Rei e Salvador, eu te amo. Aleluia, aleluia, Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Eu sou da época que quando a gente vinha à frente, talvez o pastor Cleito também seja dessa época, o pastor Marcelo também, era porque a gente tinha pecado, sabe? Chamavam a gente para vir à frente e quando ia lá, nossa, o pastor pecou, olha. Você não podia chegar cansado e meio que debruçado assim, que você já tinha problema. Graças a Deus esse conceito mudou. E hoje a gente vem por reconhecer que nós precisamos dele. Se tiver alguém no nosso meio que gostaria de vir até a frente para entender, pode vir, que a gente vai estar orando por vocês. Enquanto o louvor toca, se você sentir no seu coração de estar aqui, fique à vontade, amém? quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu te amo, meu Rei e Salvador, eu te amo.